iniciar a gravação. Vamos lá. Pois bem, primeiro registro que a gente faz é baixar o arquivo do esboço que a gente fez o levantamento em loco. Então, inicialmente, nós temos uma medida precisa levantada em loco, que é esse alinhamento da quadra aqui, pegando da esquina do anexo do grau técnico até a esquina do Banco do Brasil, em 57,80 metros. E o alinhamento da esquina do Banco do Brasil até o final da Secretaria de Educação, passando pela face da Prefeitura, em 131,78 metros. Na face posterior, 59,76. A única face que eu estou em dúvida é essa medida de 139,20, para ver se vai casar com a imagem satélite. Essas informações possivelmente possa ser que num levantamento daquele com várias parciais de 5 metros, a gente possa ter incluído uma parcial de 5 metros a mais, ou no lado oposto a gente ter colocado 5 metros a menos. Ter alguma divergência de alguns metros é possível, mas de vários metros, como 8 metros por exemplo, ou quase 8 metros, é bem difícil, que isso representaria quase a parcial de um lote. Então, num projeto de loteamento, é muito difícil você ter uma divergência de quase a distância de um lote ou meio lote de medida geral, certo? E depois a gente vai passar as medidas referentes ao meio fio, as distâncias de calçada, onde a gente vai fazer o traçado baseado no levantamento que a gente fez para cada face de calçada. Então vamos lá. Primeiro passo é você abrir uma aba aqui do Google. Essa sua tela está travada, professor? Travada? Não. Ela Sim, está estou sendo. só vendo a parte aí de configuração do Windows com o nosso microfone. É... Espera um pouquinho, o Adelmo volta. Ah, certo, certo. Isso. O áudio também está cortando. Certo. Então vamos lá. Quando mudar a tela aí para você, me sinaliza. Que provavelmente o que deve estar acontecendo é algum retardo assim no sinal da internet que está fazendo com que haja esse delay. Todo mundo está vendo a tela da configuração do Windows ou está na tela do Google? Tô vendo do Google. Pronto. Eu tô vendo a tela do Google. Pronto, é na tela que está atualmente. E já eu estou vendo da parte de configuração do Windows que ele estava. Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar de novo para ver se reinicia aí a tua visualização. Interrompi o compartilhamento. Volto para compartilhar, tela cheia. E volto aqui para a tela do Google. Vê se para tu voltou a tela do Google. Para mim está tudo fechado, não mostra na tela não. Então provavelmente ele Pode ser o teu, não, Adel? provavelmente ele está processando. Então deixa eu sair aqui e entrar na aula. Certo. Pronto, agora voltou. Pronto, beleza. Então, pessoal, você abre aqui uma guia do Google e digita Google Maps. Abrindo o site do Google Maps,
você vai pesquisar a cidade que você fez o levantamento. No nosso caso aqui, Carpina. E você vai dar um zoom localizando a área que você fez o levantamento. No nosso caso aqui é na quadra da Prefeitura Municipal de Carpina. Então, localizando aqui a área do nosso projeto, você tem que identificar também aqui a escala gráfica que identifica o intervalo gráfico para uma determinada medida. Então, o Google Maps está informando que um intervalo gráfico desse daqui equivale a 20 metros. Se eu for dando zoom aqui, ó, ele vai aumentar esse intervalo. E quanto maior a tela, mais preciso fica o desenho, certo? Então eu vou deixar aqui um enquadramento mais aproximado possível. Feito isso, você vai teclar na tecla do seu teclado, logicamente, a tecla Print Screen, que ela fica logo ao lado da tecla Scroll Look, no centro do teu teclado. Tem alguns teclados que têm a função abreviada, como PRTSC. Você tecla ela, isso equivale a um print de tela, certo? Quando você tecla, você printou a tela. Você vai em algum programa de edição de imagem, qualquer um que tenha instalado no seu computador aí. No meu caso aqui, eu tenho o CorelDRAW. Então eu venho e dou um Ctrl V. Colei a imagem que eu printei aqui na tela do meu editor de imagem. E eu simplesmente vou salvar essa imagem como imagem. Em vez de ser arquivo do editor de imagem, eu posso exportar como JPEG. Aqui, escolho um local para salvar, vou escolher aqui a área de trabalho, vou dar um título para essa imagem, vou botar aqui quadra grau técnico, não, quadra prefeitura. Boto exportar. Ele vai dar um preview aqui na visualização da imagem. Feito isso, é só clicar em OK ou exportar e ele vai gerar o JPG, a imagem JPEG desse print, certo? Feito isso, você pode fechar o arquivo de edição de imagem, pode fechar aqui o Google Maps também e abre o seu arquivo do AutoCAD. Aqui está a última Peraí, versão. eu não sei isso não. Professor, Oi. aqui eu entrei no aplicativo aqui, é Ctrl C, né? Qual? Ctrl C. Ctrl V no caso. Sim, desculpe, Ctrl V. Depois que você jogou abriu o aplicativo de edição de imagem, aí você Certo. coloca Ctrl V porque você vai colar o print de tela que você fez. Ok, apareceu aqui. Certo, a tela inteira, né, professor? Não precisa recortar a quadra agora não, Não hein? precisa não. Até porque essa quadra ela vai servir somente de referência para a gente georreferenciar o levantamento que a gente fez. Aquela imagem não vai ficar visível no projeto. Eu não consegui achar outro programa não, professor. Eu tô procurando um aqui para conseguir colocar a imagem. Tá. Se você
você O Paint, entender pô. o processo, se você entender o processo, eu posso compartilhar a imagem aqui no grupo. O Paint. Isso aí eu tô desenrolado já sei já como é que Ah, beleza. Então eu Também, vou pessoal, compartilhar a imagem aqui. também tem a própria ferramenta de captura do Windows, se o teu Windows estiver atualizado. Só pressionar essa tecla print screen, aí já vai abrir, você seleciona o que você quer e você já edita, já corta, já salva o que você quiser dentro do próprio print que você tirou. Exato. Chama-se ferramenta de captura. Você pode procurar lá que tem todo o Windows tem. Caba sabido. Deixa eu colocar aqui o link da nossa aula para o colega. Da outra turma. E a imagem estiver em PNG também dá certo, você tem que ser só em JPEG. Eu nunca testei em PNG. Mas se você fizer o passo a passo no AutoCAD e ele conseguir importar o arquivo, isso é o que importa. Então vamos lá. Vou aqui para o model, voltei para o model aqui no AutoCAD do nosso projeto, certo? Vou clicar aqui, ó, na aba Insert, Attach, Anexo, inserir anexo. Clico aqui e vou localizar o arquivo da imagem que eu salvei. Professor, como é que o senhor fez para colocar o formato? Desculpe, o senhor pode revisar? Como é que eu gerei a imagem? A imagem já coloquei aqui a imagem, agora sim, tem que ter um formato para poder colar lá, né? Assim, no arquivo de edição, deixa eu abrir novamente. Sim. Você tem que escolher o formato JPG, JPEG. Quando você for exportar a imagem ou salvar a imagem, o formato do arquivo precisa ser JPG. Pronto. Eu colei aqui a Sim, imagem. aí, ô professor, aqui, aí arquivo exportar. no caso aqui, tem aqui tipo, em tipo é colocar... Em tipo. Você vai escolher o JPG. JPG. Tô JPG vendo. traço JPG. bitmaps JPEG. Aí você dá um nome pro arquivo. Só tem um aqui, viu? Só tem um aqui, JPG. Pronto, pode ser esse. Contanto que seja JPG, ele vai salvar como imagem. Certo. Feito isso, você dá um nome pro arquivo, um nome qualquer. Eu coloquei Quadra Prefeitura e coloco exportar. E daí ele vai salvar a imagem no local que você especificou. Feito isso, pode salvar ou fechar o arquivo de edição de imagem
e volta para o arquivo do AutoCAD no Model, no ambiente do Model. No ambiente do Model, você vai clicar aqui nessa aba Insert e clicar nesse ícone chamado Attach, que é anexo. Clicando, vai pedir para você escolher o local onde você salvou esse arquivo. No meu caso, foi na área de trabalho. Professor, isso aí no caso vai ser um novo projeto. Não, no mesmo arquivo. Pode ser no mesmo arquivo. Localizei aqui o arquivo de imagem, quadra prefeitura, e clico em abrir. Dou OK. E aqui você vai clicar no ambiente do Model, em qualquer ponto, clica e dá Enter. Ele vai inserir a imagem que você salvou, que no caso é essa daqui. Pode repetir mais uma vez, professor, por favor? Posso sim. Com o AutoCAD aberto no ambiente do Model, você clica aqui na aba Insert e clica no ícone Attach, que é anexo. Clica, vai abrir a janela pedindo para você localizar esse arquivo de imagem, que no meu caso aqui está na área de trabalho, e o nome do arquivo é quadra prefeitura, é esse daqui, ó. Localizei, clico nele e clico em abrir. Dou OK. Quando chegar aqui no ambiente do Model, você vai clicar num ponto qualquer, de preferência sem ser sobreposto aos elementos que já estão desenhados no projeto. Eu clico no ambiente, ou na área limpa, ao lado do que eu já desenhei e dou Enter. Ele vai inserir a imagem no AutoCAD. Quando todo mundo fizer esse passo a passo, me sinalizem, por favor. Tudo certo. Perfeito. Posso prosseguir? Professor, Oi. desculpe aqui, acabou saindo. O meu WhatsApp aqui tinha acabado de sair, que eu estava abrindo a planta ainda. Certo. O senhor pode repetir? Posso. Que eu já achei, eu tô na planta agora, viu? Já na planta do card, tô no card. Tá com o AutoCAD aberto. Você conseguiu Isso. inserir a imagem no AutoCAD? Não. Pronto, é isso agora que tá faltando. Eu vou aonde? Qual o procedimento? Vamos lá. Você vai clicar aqui na aba Insert Insert. e clica no ícone Attach. Localizou aí? Insert não, Atas eu encontrei. Insert mostra de novo. Eu tô vendo agora. Aqui, ao lado de Home, Insert e clica no ícone O meu tá Attach. outro nome. O meu tá outro nome. Ah, encontrei aqui. O meu tá diferente, mas encontrei. Certo. Clica nele e vai abrir esse localizador de arquivo aqui. Você vai identificar no computador onde foi que você salvou a imagem. No meu caso aqui está na área de trabalho, eu só vou localizar o nome do arquivo, que no meu caso aqui foi quadra prefeitura. Clico nele e clico no botão Open. Depois dou OK. Vou clicar num ponto qualquer da área de trabalho
do AutoCAD, aqui na área do Model do AutoCAD, clico e dou Enter. Quando eu puder avançar, me sinalizem, por favor. Que silêncio. Eu tô sozinho na chamada aqui. Mas já pode adiantar, já. Depende Não do tô pessoal. pensando, não. Não, eu tô ajudando aqui a Adriana a terminar, ele tá quase acabando. Beleza, beleza. E eu tô reiniciando meu computador, que travou. Beleza. Tranquilo. Alexandre, tu também sofre com isso também. Pensei que o seu computador tinha sido um gamer. Um SSDzinho ajuda. Eu trovei por ter um SSD no meu notebook e tá voando agora o bicho. Pois E é. para melhorar ainda mais, é bom depois também botar um NVMe mais rápido ainda. Exato. Exatamente. Pronto, a planta já está colada, pessoal. A imagem tá na área Isso, do a imagem. model do Isso, AutoCAD. isso. Perfeito. Tranquilo. Pronto. Só aguardar Alexandre reiniciar aí, abrir os arquivos e a gente dá prosseguimento. Não, pode continuar. Eu já sei a manobra já. Beleza. Então vamos Tem lá. problema pra qualidade Se a qualidade estiver muito boa, a tem qualidade é problema? muito boa. Vamos lá. Vê só, você vai dar um zoom aproximando aqui, ó, justamente dessa escala gráfica que fica no canto inferior direito da imagem que a gente printou, para pegar a referência dessa escala gráfica daqui, ó. Certo? Você vai traçar uma linha sobre a imagem. Ó, eu vou colocar uma linha aqui que seja visível na tela. No meu caso aqui eu vou colocar o pena 01, o layer pena 0.1, para que fique destacado sobre a imagem. Clico num ponto alinhado com o início desse intervalo com o comando linha, ou melhor, com o comando polilinha, PL Enter. Clico aqui, ó, com o cursor do mouse alinhado com o início desse intervalo. Boto o cursor do mouse para a esquerda, digito 20 e dou Enter. Rapaz, o meu não tá aparecendo não, Vitor. E vou colocar Tá com- uma abazinha aqui de 1 Oi? metro na vertical. Dos dois lados. Uma abazinha de 1 metro de cada lado. Eu vou juntar tudo isso daqui. Tá visível para vocês aí? Sim, professor. Pronto. Eu vou dar uma engrossada aqui na tela, na linha, somente para ficar mais destacado para vocês aí. Para eu engrossar uma linha no AutoCAD, eu tenho que abrir as propriedades. Se esse desenho tiver sido feito com polilinha, é só eu alterar aqui em Global Width, ou espessura global, e eu vou atribuindo espessuras para essa linha. Eu vou colocar aqui ponto 3. Então, esse intervalo aqui para o AutoCAD, ele está na escala de 1 para 1, em escala real.
Já essa imagem daqui, os 20 metros, ele está maior do que a medida real do objeto. Então a nossa função é fazer o ajuste do tamanho dessa imagem para que esse intervalo gráfico fique igual aos 20 metros reais do AutoCAD. É home, pô. É home. Quando eu puder avançar, me sinalizem. O meu tá no impasse aqui, professor, que eu não encontrei o layer aqui, não. O Tá meu diferente, ficou totalmente bem diferente. maior do que essa escala aí que tá da fila, professor. O teu O layer, eu não tô os encontrando a teus configuração. 20 Nem, metros ficou maior do que a da imagem? Isso. Pronto. O seu ficou menor, o meu ficou maior. Não tem problema. A única diferença é que no meu caso aqui eu vou ter que ampliar a imagem para ficar do tamanho real. No seu caso você vai ter que diminuir a imagem para ficar no tamanho real. É. E aí o meu aqui, explico os professor, dois procedimentos. do layer aqui, professor, não tá aparecendo não, professor. Nem vi, tá aqui tentando me ajudar, não consigo ler. Esse aqui, né, Clique em Vitor? Home e na aba Layers. Se acontecer às vezes de você desconfigurar sem querer a tela do CAD, eu sugiro que você faça o seguinte: onde tem essa catraquinha aqui embaixo no canto inferior direito da tela do AutoCAD com a setinha ao lado, eu sugiro que você selecione outra categoria de tela, por exemplo 3D básico. Selecionei aqui 3D Basics e depois venho novamente na catraquinha e seleciono Drafting e Annotation, desenho e anotação. Aí ele vai dar um reset no layout da tela e vai voltar à configuração como era originalmente. Se acontecer de não estar disponível aqui em cima, com certeza vai estar nessas abas laterais aqui, ó. Agora, professor, apareceu agora, viu? Agora apareceu. Perfeito. Sim, aí eu seleciono, aí vou colocar em Seleciono o layer pena 0.1. Certo. Aí você digita polilinha PL Enter. Clica num ponto qualquer próximo a essa escala gráfica. Bota aqui, ó, na vertical para baixo. Bota 1 metro, Enter. Bota o cursor do mouse para a esquerda, digita 20, Enter. E bota o cursor do mouse na vertical para cima, botando Enter. E dá ESC. Você vai desenhar um gabarito gráfico para reajustar a imagem para esse formato. Para você engrossar visivelmente essa linha, eu seleciono a polilinha, digito MO Enter e na categoria aqui em geometria, em Global Width, espessura global, eu altero esse valor para 0.3. Ele vai dar um leve engrossamento nessa linha. E vai ficar com essa configuração daqui. Feito isso, você vai mover. Oi. Professor, deu uma Desculpa, rapidinho professor, 0 pro- ponto na linha. 0.3. Ok. Pode continuar, professor. Feito isso, você vai mover esse gabarito gráfico daqui
em um vértice desse para cima do vértice da imagem. Aqui, ó. Tô sobrepondo meus 20 metros aos 20 metros da imagem. Peraí, professor, por que que o senhor fez? Movi esse gabarito gráfico daqui para sobrepor um vértice a um dos lados da imagem. Então, comando mover, M Enter, seleciono o gabarito gráfico, dou Enter, clico num vértice desse e coloco sobreposto à imagem. Espera um momento, professor, aqui. Rapidinho. Certo. Podemos avançar? Como é que faz, professor, para diminuir? A de Adriana é muito grande, muito grande mesmo. Quase não dá para ver quando você coloca essa linha da imagem com a linha que foi feita pelo AutoCAD. A imagem está maior do que a escala gráfica? Ou é a Muito, escala muito, gráfica muito que- maior. Tá. Não, acho que muito maior. O comando que a gente usa para aumentar ou diminuir a imagem é o Scale. Vê só, SC Enter. Seleciono aqui, ó, o retângulo externo da imagem. Eu seleciono a imagem, dou Enter. Vou clicar aqui, ó, no vértice que coincide com a imagem e vou atribuindo fatores de escala. Se eu quiser diminuir a imagem, por exemplo, se ela está muito grande e eu quero reduzir a metade, eu vou botar 0,5. Se eu quero reduzir para 10% do tamanho dela, eu boto 0,1. E assim por diante. No meu caso aqui, como está muito próximo a minha imagem da medida real do objeto, eu vou digitar 0,9, que é 90% do tamanho. Ou seja, a minha imagem ela reduziu e se aproximou mais da medida real do meu gabarito gráfico. Vou repetindo esse processo até igualar. SC Enter. Você tem 0.9, professor? 0.9? Eu botei 0,9 porque o meu já estava muito próximo. Se você precisar reduzir muito para chegar próximo, aí você bota 0,5 ou 0,3. Se a imagem tiver muito maior do que essa medida que você colocou, aí você dá uns scales iniciais para se aproximar e depois você vai fazer uma redução fina baseado nesse ajuste que falta. Então o primeiro scale foi 0,9. Vou dar um novo scale, SC Enter, seleciono a imagem, dou Enter, clico no mesmo ponto que coincide as duas imagens. Você pode finalizar. A aula vai finalizar agora. Certo. Eu vou mandar um outro link. Vou finalizar aqui e mando um link logo na sequência.
Cadê a galera, hein? Agora. Pronto, professor. Aquele isqueiro que a gente estava dando, a imagem estava diminuindo. No meu caso, eu preciso aumentar. Aí tu tem que colocar um valor maior do que 1. Tipo, se tiver pouco menor, aí você vai botar 1.1, por exemplo, aumentar 10%. Ah, entendi. Aí se 1.1 Tá for bom. muito, aí você bota 1.05 para aumentar 5%. Desculpa. Cadê Leandro, Vitor 1.1 deu certinho o tamanho do meu. e Adriano? Eu botei primeiro 1.01, depois de outro scale de 1.1. Aí já foi. Ótimo. E eu ainda tô sem. Poxa, não conseguisse reiniciar a tua máquina? Consegui, só que tá muito lento. Deve estar pesado. É, Aí tô abrindo CAD ainda. entendi. Mas aí o bom é que vai ficar gravada, né? Aí depois a gente vê o link Exato. aí. Agora. Vitor foi no banheiro, professor. Disse que esperasse um momento. Ok. Cadê Leandro? Eu tô aqui já. Ah, beleza. Mas enquanto o Vitor chega, basicamente é você ajustar o scale da imagem para que fique Ô professor, exatamente a desculpe. medida que tem no print da imagem. Pode falar, Eu vou Adriano. ser sincero. Eu vou ser sincero, professor. O meu, toda vez que eu dou scale nele, ele fica bugando, ele some toda a minha planta, todinha, fica tudo branco. Qual é o valor do Qual- scale que você está atribuindo? Eu coloquei 0,7, coloquei 0,5. 0.7. Isso. O ponto que você está clicando do scale é esse ponto que coincide na imagem? Eu estou tocando na areia do retângulo da imagem e estou aplicando o scaler. Aqui no vértice da imagem. Isso. Mas a tua escala gráfica está visível sobre a imagem?
Ela não fica muito nítida, não. A imagem ainda está muito maior do que a escala gráfica. Tá muito maior e meu AutoCAD bugou. Não tá dando Ctrl Z mais não. Provavelmente é porque está ficando pesado. No mesmo caso. Eu tô sem ação nenhuma aqui. Praticamente tô sem ação nenhuma aqui. Perdão, professor, pelo atraso. Eu fui no banheiro. Tranquilo. A Adriana avisou o senhor, eu pedi pra ele avisar. Certo. Então, assim, eu sugiro que se tiver Vou ter que reabrir de novo. o arquivo Vou está ter que travando, é isso? Sumiu tudo, professor. Sumiu tudo aqui e qualquer ação que eu faço, o arquivo não volta. Nenhum Ctrl Z tá pegando. Porque o arquivo está pesado. Peraí. Na verdade. Clica aí no. Ele tá travado, é? Olha, vê. Peraí. Professor, Peraí. Deixa eu dar o Ctrl Z aqui. Calma. como é que faz mesmo pra subir um objeto ou passar ele pra trás? Voltou agora. E a Valeu. minha marcação ficou por trás da imagem. Da imagem. Você seleciona a imagem, Travado. digita DR, Igual agora. que é Draw Order. Tem que fazer todo o processo de novo. Aí você vai enviar a imagem para trás. Certo, que deu certo já. Beleza. O passo a passo é você dar o Scale, SC, Enter, seleciona a imagem, dá Enter, clica no mesmo ponto que coincide o gabarito com a imagem e vou dando scales até chegar na proximidade com a imagem. Como o meu caso aqui ele está muito próximo de chegar, eu vou digitar um valor menor do que 1, pode ser 90% ou 95%. Eu vou botar aqui ponto 95, que é para não reduzir demais. Então ele está se aproximando aqui, ó. O eixo dessa aba daqui tem que ficar idêntico com o gabarito. Ô, professor, como é que eu faço pra aumentar? Que a minha. Eu consegui fazer que ela ficar muito, muito próximo de. Só que ela ainda ficou um pouco menor do que a linha. Pronto. Que é a linha Você vermelha. vai dar um scale de uma medida um pouco maior do que 1. Por exemplo, se eu botar 1.05, ele vai aumentar 5% do tamanho. No meu caso daqui, eu vou reduzir um pouco, eu vou botar para 98%, que está muito próximo. SC Enter, seleciono a imagem do Enter, clico num ponto base, digito ponto 98 e dou Enter. Ele está quase igual, eu vou botar 99% agora, para ver se iguala. Pronto, agora chegou. O eixo da medida gráfica do meu gabarito, ele está idêntico com o alinhamento da imagem. Então significa que a minha imagem agora ela está georreferenciada. Ela está na escala de 1 para 1. Então vê só, eu sei que da extremidade do anexo do grau técnico até a esquina do Banco do Brasil, nós temos a medida de 57,80 metros. Professor, onde foi que o senhor viu isso? No esboço Nós medimos. que a gente fez. Aqui, ó. Da esquina do anexo do grau técnico para a esquina do Banco do Brasil, 57,80. O que é que eu vou... Ô, professor, pode ter uma margem ínfima de diferença da linha para a linha. Ela tem uma pequena divergência assim. O que mais vai importar para a gente é que ele fique o mais próximo possível desse dimensionamento, porque logicamente a medida real lá, ela tem que coincidir com a medição que a gente fez. Mas o principal é a gente colocar esses alinhamentos daqui, ó.
as linhas, elas não são exatamente na horizontais. Ela não está aqui ortogonal em 57 metros e 80. O que é que eu vou fazer? Na esquina aqui do grau técnico, ou do Banco do Brasil, eu vou fazer um círculo com 57,8 metros de raio. Professor, você clicou bem na esquina mesmo, foi? Foi. No caso aí nessa parte branca aí, bem na esquina dela. Aqui, ó, na parte amarela. Ah, na parte amarela, ok, ok. A branca seria o meio fio. E a amarela seria o prédio. Ô, professor, Foi. o desenho da Adriana, a imagem dele ficou muito, muito grande. Quase que não dá pra ver a linha. A gente tá com dificuldade pra conseguir localizar ela. Tem algum comando pra você clicar no objeto e dar exatamente a situação O comando é o scale. Eu sugiro que se ficou muito grande, você coloque um scale de 0.1, por exemplo, para ir tentar reduzir a imagem para 10% do tamanho dela. E vai dando novos scales até chegar próximo à dimensão da escala gráfica. Boa noite. Boa noite, desenrolado. Tudo bom? Tudo bom, Caba? Como é que tu tá? Tá bem? Passou de ano na escola? Sim. Aí tá Tô certo. estudando ainda. Aí tá certo. Caba bom. Moleque. Todo mundo conseguiu fazer isso. Vocês estão me ouvindo bem? Pera aí, professor, Sim, tô só professor. terminando de digitar. Só um minuto, viu? Certo. Fique com esse círculo, ficou bem próximo, não foi, professor? Ficou. Professor, negócio bugou legal, viu? O de Vitor bugou ou tá Não, foi, seguindo? o de Vitor deu certo. Agora o meu ficou todo desconfigurado, todo. Sei lá, tá até difícil a gente localizar, fica pequeno, fica. Até a minha planta mesmo ficou sumida. Tu já tentou dar 2 cliques na roldana do mouse para aparecer tudo na tela? Dá dois cliques na rondona aqui. Eu já apaguei. Já fez, mas não voltou não. Não, professor. O Vitor já tentou. Vai ter que começar de novo o projeto, Vitor. Calma aí. Isso aqui mesmo. Ô, Adriano, Oi. tu consegue dar Ctrl Z, não? Não. Dá Ctrl Z não. Vitor já Dá tentou. Dá Ctrl Z até chegar o inicial dele, pô. Vamos começar a fazer modificações. Ei, Vitor, já tentamos já. Já tentamos. É que ele, sei lá, ninguém sabe o que houve, não. Desconfigurou mesmo. Tem como não, pô. Ou então eu sugiro. Consegui resolver aqui. Ô, professor, ele colocou a sua que o senhor postou no zap. Certo. Eu acredito que vai dar certo agora. Ok.
E aí, Vitor? Ô, professor, você pode repetir aquele negócio do scale novamente, por favor? Posso sim. Deixa eu voltar aqui algumas medidas. Pronto, quando você insere, a medida fica, a imagem fica um pouco maior do que os 20 metros do gabarito gráfico que a gente inseriu. O que importa é que você insira o gabarito gráfico num ponto coincidente com a imagem. E aí você vai atribuir os scales reduzindo a imagem até que esse alinhamento daqui da imagem fique igual com a medida real. Então, SC Enter, seleciono a imagem, dou Enter, clico no ponto coincidente e digito ponto 9 Enter. Eu reduzi a minha imagem em 10%, ou seja, ela foi para 90% do que era anteriormente. Eu vou dando novos scales até igualar. Então vou dar um novo scale, SC Enter, seleciono novamente a imagem, dou Enter, clico novamente no ponto coincidente, digito novamente ponto 90. Vê só, quando eu dei ponto 90, olha o que aconteceu. Ela foi para um alinhamento, ficou menor do que ele deveria ficar. Então vou dar um scale agora com um valor maior do que 1. Para aumentar a imagem agora, eu vou botar 1.05, Enter. Ó, passou um pouco. Vou dar um scale agora um pouco menor do que 1.98, Enter. Pronto, agora igualou. A imagem ela está em escala real. À medida que eu colocar sobre a imagem, ela vai coincidir com a medida que a gente fez no local. Quando vocês conseguirem ajustar, me sinalizem, por favor. E quem já foi conseguindo, salva o arquivo, porque ele realmente vai estar ficando pesado. Então vamos lá. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, professor. Beleza. Sim, professor. Sobre esse vértice aqui do Banco do Brasil, esse contorno do prédiozinho amarelo aqui, ó, sobre ele eu vou dar um zoom aqui, ó, sobre esse trecho, e vou fazer um círculo, comando, atalho, a letra C, Enter, clico aqui exatamente no vérticezinho, abro o raio e digito o valor da medida que a gente fez no local, que está registrado aqui no esboço da gente em 57 metros e 80. Então eu digito o raio 57.8 e dou Enter. Seguindo na sequência, comando linha, eu pego novamente aqui, ó, na esquina do Banco do Brasil, que é o centro do círculo que você traçou, e vou traçar um alinhamento aqui, ó, sobre o alinhamento do Banco do Brasil até tocar na extremidade do círculo. O que me importa é pegar essa inclinação daqui, ó, que pega o alinhamento do prédio do grau técnico e o alinhamento do prédio do Banco do Brasil. É um alinhamento só aqui, ó. O comprimento dessa linha deve ter exatamente o raio do círculo, que é os 57,80 metros.
Feito isso, eu posso deletar o círculo. Agora, na sequência, eu vou colocar o comprimento que a gente mediu aqui do alinhamento da prefeitura. No nosso esboço, nós temos a medida de 131 metros. Aqui. Você pode repetir o que o senhor acabou de fazer, por favor? Eu consegui terminar agora o de Adriano. Certo. Vamos lá. Comando círculo, C, Enter. Você clica no vérticezinho do prédio, nesse contorno amarelo aqui, ó, da imagem do prédio do Banco do Brasil. E vou abrir o círculo, o raio do círculo, solto o mouse e digito o comprimento que a gente mediu em 57,8 e dou Enter. Deu quase a linha do quarteirão certinho. Ficou uma leve divergência aqui, mas isso é normal. O que vai me importar é pegar esse alinhamento aqui, ó, real dos prédios. Comando linha, L, Enter. Vou aproximar o cursor do mouse aqui da extremidade do círculo, que vai acusar o centro do círculo. Clico aqui no centro do círculo e vou pegando esse alinhamento aqui, ó, do prédio do Banco do Brasil até o final do anexo aqui, ó, até coincidir. Professor, quando esses pontos não ficam aparecendo, faz o que mesmo? Que não ficou acusando quando eu coloquei no centro do círculo, não. Configura o OSNAP, bota OS Enter. OS Enter. Clica aqui em Select All. E essas duas caixinhas têm que estar marcadas. O F3 e o F11. Depois você dá OK. Conseguiu configurar aí? OS Enter, Select All, ativo F3, ativo F11, dá OK. Quando você atribuir o comando linha novamente, L Enter, que é aproximar o cursor do mouse, ele vai acusar o centro aqui, ó. Clica no centro. Consegui. Pega o alinhamento do Banco do Brasil até tocar na extremidade do círculo. Ou seja, eu estou pegando o alinhamento dos prédios, mantendo a medida original de 57,80. E aí, conseguiram? Sim, professor. Só que ele passa um pouco, né? Acho que é devido à escala, né? Como é uma escala gráfica, a gente, como ajustou aqui uma medida pequena de 20 metros, talvez fosse mais preciso se a gente alinhasse pelos 57,80. Eu posso novamente dar um scale aqui na imagem, ó, seleciono a imagem, aí agora eu vou clicar aqui na esquina do Banco do Brasil para aumentar um pouco a imagem. Vou botar aqui 1.02, Enter. Ó, já aproximou um pouco aqui, ó. Vou dar outro scale. 1.01. Tá chegando. Outro de 1.01. Passou um pouco. O professor 120, ele tá querendo entrar. Um pouquinho de carro.
chegou aqui. Então, aqui mesmo que tenha fugido um pouco dos 20 metros, ainda ficou próximo. Mas aqui tem uma precisão maior, porque tem um comprimento maior. Mas é muito difícil você acertar todos os vértices, porque às vezes a imagem, a pessoa que desenhou esse mapa daqui, em vez de ter pego pela base do prédio, pegou da coberta para a base do outro. Então vai ter uma divergênciazinha. Talvez antes tivesse certo. Entende? Então eu vou voltar. Certo, professor, entendi. Eu vou voltar para o que era. Eita, professor, meu celular tá querendo descarregado. É luta. Eu vou ficar aqui. Vou tentar aqui com o Vitor aqui, se ele descarregar. Pronto. Voltei para o que era. Tranquilo. E beleza. Feito isso, eu deleto o círculo e vou colocar a outra medida que a gente levantou no local, que é 131,80, 131,78. Vamos arredondar para 131,80. Desse vértice daqui eu vou fazer um círculo com raio 131,8 e dou Enter. Chegou muito próximo do que o que ele é lá, a distância aqui, ó, da calçada e tal. Novamente eu vou traçar uma linha pegando aqui desse vértice até tocar no círculo do raio, pegando o alinhamento dos prédios dessa face. Pronto, professor. Beleza. Então vamos lá. Feito isso, vou deletar esse círculo. Eu já tenho dois alinhamentos desenhados. A partir dessa extremidade daqui, ó, eu vou fazer o dimensionamento desse alinhamento, que pelo nosso levantamento é de 59,76. Então vou daquela extremidade fazer um círculo de 59,76. Aqui já passou. Mas vamos lá. E a partir desse vértice daqui, ó, eu vou fazer o quarto alinhamento. 139,20. Círculo. Clico no ponto central, 139,2. Então, o vértice da quadra teria que dar na interseção desse ponto com esse vértice, com esse lado. Ou seja, é muito provável que a gente tenha errado a medição do lado de 139,20. É muito provável que tenha acontecido esse erro, porque está muito divergente do que está no local. Deve ter sido bem uns 5 ou 10 metros a menos, professor. Pois é, pode ter sido. Esse outro círculo menor que o senhor fez aí, professor, qual foi o procedimento aí? Ó, a partir desse vértice aqui, ó, dessa linha que a gente traçou com 131,80,
eu tracei um círculo com a medida que a gente pegou aqui, ó, nos fundos da quadra, que é justamente os 59,76. Então eu venho aqui, ó, comando círculo, vou clicar no centro, na extremidade desse segmento e digito 59,76 e dou Enter. Eu poderia pegar o alinhamento do prédio da prefeitura aqui, ou o próprio alinhamento da calçada, certo? Vou pegar aqui um alinhamento qualquer, aqui do prédio da prefeitura, por exemplo. Movo essa linha para a extremidade e estendo até tocar no raio. Aqui me parece que vai ficar mais próximo da realidade. Então, se eu ligar desse ponto para esse, provavelmente a medida lá vai ser em torno de 130 metros e 80. Então a gente tá parecendo que a gente errou ali em torno de 9 metros, 9, 10 metros. Então, professor, quer dizer que a gente vai ter que remediar a quadra? O ideal seria que sim, certo? Quando a gente for novamente na segunda-feira lá, a gente confere essa medida. Mas para a gente concluir o raciocínio, eu vou dar prosseguimento aqui para o detalhamento das medidas das calçadas, certo? Eu vou ajustar um pouco a imagem aqui, eu vou dar um scale para que ele se aproxime da medida dos prédios. Como a gente tem uma dimensão maior gráfica aqui, talvez esses 20 metros aqui você perca um pouco a referência porque a distância é pequena. E aqui eu posso fazer um reajuste. Vou dar um scale aqui na imagem de 1.02. Vai ter que ser maior. Vou dar outro scale de 1.02. Para fazer a outra lateral, professor, fazer um outro círculo, a partir de onde? Acabou que ficou diferente no comprimento. Eu vou voltar para o que era mesmo. Deixa do jeito que era, que tá bom. Pronto. O círculo você faz da extremidade dessa linha com um raio de 50. Não, esse aí eu já fiz, é só o outro lateral lá. O outro lateral, na verdade, Esse. eu vou pegar, só ligar os pontos desse extremo para esse. Ah, tá, ok. É só ligar os pontos. Pronto, vê só. Eu vou, a partir desse momento, eu não preciso mais dessa imagem de fundo para eu desenvolver o projeto das calçadas, né, a medição da calçada. Eu posso colocar essa imagem daqui num layer que eu possa desligar. Por exemplo, eu tenho um layer aqui chamado trama gradil que já está desativado. É só atribuir a imagem a esse layer. Ele vai ficar desativado. A partir desse retângulo daqui, a gente vai desenvolver o desenho das calçadas. Nós medimos lá no local que na extremidade do prédio do anexo, a gente tem uma calçada com largura de 7 metros. E do lado do Banco do Brasil, nós temos uma medição de 5,45.
só conferir com a outra imagem. Qual layer, professor, por favor? Da imagem para selecionar. Trama gradil. Brahma. Trama gradil. Ô professor, como é que o senhor faz pra colocar a linha pra frente da imagem? Que a minha foi pra trás aqui quando eu mexi com o negócio. Você seleciona o objeto, digita DR Enter e coloca front ou a letra F. Ok, deu certo. Beleza. Então vê só, Não estou encontrando esse layer, não, professor. deixa eu voltar aqui. Clicando aqui na listagem dos layers, ele está lá no final, lá na letra T. Ok. Ele já está desativado, é só selecionar que a imagem some. A imagem, ela permanece no arquivo, só não vai ficar visível. Então, vê Peraí, só. como é que o senhor faz isso, professor? Repita aí, por favor. Deixa eu ativar aqui. Ó. A minha imagem, eu vou mudar o layer dela aqui. E vou desativar o layer trama gradil, como estava. Pronto. Se eu quiser que minha imagem permaneça no arquivo, mas ela só fique oculta, caso eu precise consultar novamente algum alinhamento, alguma informação que me ajude a fechar a geometria do desenho, aí eu ligo o layer novamente. Mas eu seleciono a imagem, venho aqui em Home e nos Layers. E seleciono um layer que já esteja desativado. Por exemplo, eu peguei a listagem desses layers e identifiquei que lá no fim da lista dos layers tinha um layer chamado Trama Gradil, que já estava congeladozinho, apagadinho. Aí eu seleciono ele para colocar a imagem nesse layer e ela ficar apagada. Se eu quiser novamente ter acesso à imagem, é só eu desativar o congelamento do Trama Gradil, que a imagem aparece novamente. Beleza? Ô, professor, desculpa interromper. Sim. A sua linha do lado do... Dimensão, do lado do grau, ficou com quantos metros? 57 Não, da lateral. Da frente não, da lateral. da lateral. É, Ficou com 130,68. ok. Beleza. Vamos lá. Nessa extremidade daqui a calçada tem 7 metros de largura e nessa extremidade tem 5,45. Vou novamente fazer círculos. C, Enter. Ou seja, nessa extremidade agora desapareceu o meu círculo. Ponto 45. Pronto, fiz um círculo de raio 5,45 nesse vértice e vou fazer outro círculo nessa extremidade com 7 metros de comprimento. Vou estender as minhas linhas até O primeiro círculo foi de que tamanho, professor? O primeiro foi 5,45 e o segundo 7 metros.
Podemos avançar? Sim. EX, Enter, Enter. Clico nesse segmento até tocar no final do raio. E clico na outra extremidade para acontecer a mesma coisa. Nesse segmento até tocar no raio. E vou traçar uma linha pegando desse endpoint para esse endpoint. Depois deleto os círculos e corto os excessos de linha no TR Enter Enter. Vou fazer esse procedimento para os 4 lados da quadra. Um segmento de cada vez. Vou pegar aqui no lado da prefeitura. Essa medição daqui, olhando o levantamento, é de 5,80. E lá no final ela termina com 5,5. Então, desse vértice daqui eu faço um círculo de 5,8. Na outra extremidade faço um círculo de 5,5. Estendo os segmentos e traço uma linha pegando desse ponto para esse. Depois deleto os círculos e corto os excessos de linha. Para o lado oposto aqui do anexo do grau técnico, as medições, uma medida inicia com 2 metros e lá no final ela termina com 1,35. Vou fazer o mesmo procedimento, círculo nessa extremidade com 2 metros, lá na extremidade final, círculo com 1,35. Estendo os segmentos e traço uma linha desse extremo para o lado oposto. Deleto os círculos, corto os excessos. Por fim, está faltando a calçada posterior aqui. A medição posterior, lá no final. Vai puxar ali. Ô professor, me dê um minuto aí que a Adriana tá um pouco atrasado. Certo. Professor, Oi. poderia voltar lá no CAD? Sim. Só para eu ter uma dúvida.
Pronto, na medida final, nesse lado é 4,35 e desse extremo 3,60. Círculo nesse extremo de 4,35. Círculo no outro extremo de 3,60 e repito o procedimento. Deleto os círculos, corto os excessos de linha. E vamos salvando o arquivo. Podemos avançar? É, professor. Sim, professor. Pronto, vamos lá. Como é que eu vou fazer o fillet que vai ficar unindo a curva aqui nessa extremidade? Ela vai ser o valor do fillet, o raio que vai unir esses dois vértices, vai ser a média aritmética dessas duas medidas. Por exemplo, aqui tem 5,80 e aqui tem 5,45. Eu pego na calculadora aqui e boto 5,80 mais 5,45 dá 11,25. Divido esse valor por 2. Dá 5 metros e 62,5. Não precisa ser tão preciosista assim. Dá 5 metros e 60 de raio. Vou atribuir o comando fillet. F Enter. R Enter. 5,60 Enter. Clico nesse segmento e clico nesse. Então, o raio que une desculpa, o raio que une as duas calçadas tem que ser a média aritmética da largura das calçadas. No lado oposto, aqui tem 7 metros e aqui tem 2 metros. 7 mais 2 dá 9. Dividido por 2 dá 4,5 metros. Então, o fillet desse raio vai ser de 4,5. F Enter, R Enter, 4,5 Enter, clico nesse segmento e clico nesse. Vou repetir os procedimentos para os outros vértices da quadra. Esse comprimento aqui tem 3,60 metros e esse 5,5 metros. Então, 5,5 mais 3,60 dá 9,10 dividido por 2, 4,55. F Enter, R Enter, 4,55 Enter, clico nesse segmento e clico nesse. E por fim, eu tenho 1,35 nessa largura e 4,35 nesse outro vértice. Calculadora. 4,35 mais 1,35, 5,70 dividido por 2, 2,85. Voltando para cá, F Enter, R Enter, 2,85 Enter,
clico nesse segmento do meio fio e clico nesse. Fechamos o alinhamento da quadra e o alinhamento dos seus respectivos meios fios. O raio do anterior era qual, professor? 4,55. Pronto, professor. Pronto, então o que é que eu vou precisar de vocês? Que vocês imprimam essa quadra junto com o meio fio num papel A4 e levem essa impressão na segunda-feira. E sobre essa base daqui a gente vai fazer o levantamento dos postes. Eu vou fazer de forma rápida aqui, só mostrando o primeiro poste que a gente desenhou, ou que a gente levantou, para a gente exemplificar, para eu exemplificar para vocês como é que vai ser esse processo. Então, vê só, uma medição final aqui, nós fizemos que do vértice da esquina do Banco do Brasil para a esquina do poste, que o poste tem uma medida de 30 centímetros por 38, tinha uma distância de 5,90. E nós temos outra diagonal depois de 5 metros com 10 metros e 25. Não precisa vocês fazerem isso agora. Eu só vou fazer de forma rápida, porque eu sei que vocês vão precisar voltar ou utilizar do ônibus para voltar. Só para a gente exemplificar os próximos passos. Então, a partir desse vértice aqui do Banco do Brasil, a gente vai locar um poste. Eu vou fazer um retângulozinho de ponto 30 por ponto 38, certo? Desse vértice do Banco do Brasil, eu tenho aqui, ó, vou fazer um círculo de 5,90 metros, que foi a diagonal direta pegando do Banco do Brasil para o poste. Acabou que ficou fora do meio fio aqui. Mas vamos lá, vamos dar prosseguimento. Eu vou fazer outro círculo de 5 metros de comprimento sobre o alinhamento do Banco do Brasil aqui. E a partir dessa interseção, eu vou fazer um outro círculo de 10 metros e 25. Ou seja, a interseção dessa linha daqui com essa, ou seja, nesse ponto daqui, é a localização exata desse poste. Ou seja, deixa eu mover ele para o alinhamento da rua. Isso é cena dos próximos capítulos, viu? Ô, professor, vou ter que sair aqui, viu? Dessa esquinazinha do poste vai ser esse vértice aqui, ó. Vou ter que sair aqui, viu, professor? Beleza, O cara do ônibus já tá me chamando. Por favor, Boa noite pra vocês, pessoal. Tchau, tchau. esse esboço para segunda-feira e a gente se encontra na segunda-feira na frente do grau técnico. Beleza? Certo, mas com essa medida o poste ficou fora, não é isso? Significa que no local esse raio é um pouco mais fechado. Então ele não está obedecendo bem essa diretriz geométrica. Vamos colocar um fillet de raio 4,5 ou 4,55, igual da outra extremidade aqui. Eu vou deletar esse raio aqui. Tá, fillet de raio 4,55, pegando desse extremo para esse. Ó, ele já está quase dentro. Vou diminuir o raio para 4 metros. Fillet de raio 4 metros. Daqui para cá. Ele já ficou dentro da calçada. Então, da esquina do prédio para a esquina do poste, tem que ter 5,90. É 5,90?
Exato, 5,90. metros, 10,25. É esse encontrinho aqui. Eu vou reduzir para 3,80. Fillet de raio 3,8. Somente para o poste ficar dentro do meio fio. Agora ficou. O que é que a gente vai fazer na aula de segunda-feira? Nós vamos medir a distância. Vamos supor que o outro poste esteja aqui. A gente vai medir justamente com a trena de fita a distância do centro desse poste para o centro desse. E depois a distância do centro do poste para o meio fio. E assim sucessivamente até os demais postes no entorno da quadra. Beleza? Bem, por hoje é isso. Boa noite, Beleza, professor. para imprimir essa parte aí, a gente vai lá no layout, é isso? Nesse layout 2 e criar um. Vê só, você pode imprimir direto aqui do model quando é uma versão experimental, assim, uma versão de rascunho, vamos dizer assim. Se eu botar aqui Ctrl P, botar continuar, eu posso escolher aqui a impressora, no meu caso aqui, eu vou gerar um PDF só para visualizar essa impressão. O papel A4, clico aqui em Window e eu vou selecionar o que eu quero imprimir. Eu vou fazer um retângulo aqui, ó, envolvendo a minha quadra. Em vez de botar ela em escala, eu clico aqui, ó, Fit to Paper, vou preencher o papel em retrato e dou um preview. A minha impressão vai ficar assim, ó. Olha. Beleza. Essa daqui é uma impressão de rascunho para a gente poder fazer as anotações em cima dela. Beleza? Vou cancelar. Beleza, professor. Com toda dificuldade consegui acompanhar o senhor. Ótimo, ótimo. Beleza. Salvem os arquivos, gerem essa impressão e na segunda-feira a gente se encontra novamente. Tá ok. Até segunda a todos. Até. Bem, boa noite, pessoal. Hoje a aula de instalações elétricas prediais vai ser voltada ao dimensionamento dos disjuntores, conforme